Essa mãe solteira nunca imaginou que, depois de se arrumar, poderia ficar tão bonita. Durante 7 anos de casamento, ela fez de tudo sem reclamar, mas o marido dizia que ela estava velha e sem graça. Pouco depois do divórcio, ele já apareceu com uma mulher mais jovem. Para dar um pai aos 2 filhos, ela pensou em encontrar um homem bom para se casar. Quando o ex soube, acusou a mulher de ser leviana. Para conseguir primeiro a guarda das crianças, ela terminou com o namorado. A vida ficou cada vez pior. Até a prestação da casa estava difícil de pagar. Um dos filhos se trancou no quarto o dia inteiro, dizendo que queria o pai ao lado. Ela procurou o ex-marido, mas ele falou que se casaria no mês seguinte. Depois de tantos golpes, a emoção que ela segurava explodiu. Com medo de que os 2 filhos soubessem, voltou para casa e fingiu que nada tinha acontecido. Como sempre, acordou às 4 da manhã, preparou o café da manhã, arrumou a casa, deixou o lixo na porta e levou as crianças para a escola. No dia seguinte, seria a competição de música do filho mais velho, mas a corda do violão tinha arrebentado. Para chegar à apresentação da tarde, ela saiu cedo para comprar um violão novo. Só que o único carro da família foi rebocado pelo banco por falta de pagamento. Ela pegou um táxi, quis pedir que o motorista esperasse um pouco, mas a vaga na frente foi ocupada por um carro de luxo. Para garantir que o táxi esperasse, ela bateu no vidro do carro de luxo e disse que tinha visto a vaga primeiro. O motorista não queria ceder. Enquanto discutiam, o dono do carro desceu. Aquele grande empresário, dono de uma fortuna de 100 bilhões, mudaria a vida difícil daquela mulher. O bilionário quis entender o que estava acontecendo, mas ela o chamou de autoritário e explicou que tinha chegado antes e ainda estava com pressa para ir à competição do filho. O empresário mostrou elegância, mandou o motorista ceder a vaga e, ao sair, ainda pediu desculpas à mulher. Na loja de instrumentos, ela gostou de um violão que estava nas mãos da vendedora, mas a moça disse que já tinha sido comprado por outro cliente. A mulher tentou pagar o dobro, porém havia ordem de chegada. Então, pediu ao comprador que cedesse o violão. Por causa do problema anterior da vaga, o bilionário estava aborrecido e não aceitou. Ela ficou desesperada e explicou sem parar. Tinha sido difícil convencer o filho a competir. O violão estava quebrado e ela não queria que a criança se decepcionasse. As palavras da mulher deixaram o bilionário surpreso. Ele cedeu e disse que o violão ficaria com ela. Ela respirou aliviada, mas, na hora de pagar, nenhum cartão passou. Por causa de dívidas do ex-marido, todos os cartões estavam bloqueados. Enquanto ela ligava pedindo ajuda, o bilionário percebeu a situação e pagou a conta. Ela agradeceu muito e quis trocar contatos, mas ele a apressou para ir logo à escola, senão se atrasaria. Ela saiu às pressas e acabou deixando um caderno de anotações no balcão. Ao sair, viu que o táxi tinha sido levado por outro passageiro. O homem disse que a esposa estava para dar à luz e precisava ir ao hospital. Sem saída, ela cedeu o carro. Foi para a beira da rua tentar outro táxi, mas esperou muito e nenhum parou. Na escola, a competição estava para começar e o menino não via a mãe chegar. A mulher ficou parada na calçada sem saber o que fazer, quase chorando. O bilionário passou e viu a cena. Pediu ao motorista que parasse. Depois de ouvir o que estava acontecendo, ajudou de novo. Achavam que chegariam a tempo, mas o motorista disse que no mais rápido levaria 1 hora. Ela ficou aflita, porque precisava chegar em 30 minutos. Enquanto isso, a competição já estava na metade. O garoto foi avisado que seria o próximo, mas, sem violão, não tinha como subir ao palco. Ele pensou em sair sem chamar atenção quando um vento forte soprou. Ao olhar para cima, um helicóptero desceu. Os pais que assistiam ficaram impressionados. A mulher agradeceu ao bilionário e ele assentiu com a cabeça. Logo, a mãe desceu do helicóptero com o violão da apresentação nas mãos. Os 2 filhos sorriram como há muito tempo não sorriam. A apresentação, no fim, deu tudo certo. O bilionário não imaginava que conhecer aquela mãe solteira traria um amor bonito para a vida dele. Depois da separação, o homem arrumou uma namorada mais jovem e bonita, e todo o peso de criar 2 filhos caiu nas costas da mãe solteira. Até para trabalhar, ela precisava levar os meninos. Por causa das brincadeiras, um brinquedo voou e bateu na cabeça do chefe. Somando com os atrasos, ela acabou demitida. Sem emprego, ela desabou e a vida ficou sem rumo. Por sorte, o destino teve pena dessa mãe solteira. Ao pegar um táxi, ela encontrou um bilionário. Eles se cruzaram algumas vezes sem trocar telefone, mas ele sempre aparecia para ajudar quando ela tinha problemas. Naquele dia, o bilionário usou um avião para levá-la até a escola e, sem querer, achou o caderno dela. Ele abriu e leu anotações simples. Quando o filho ia praticar violão, lembrar de comprar um cobertor no dia seguinte. Ele sorriu. No mundo dele, nunca faltavam mulheres jovens e bonitas, mas ele nunca tinha visto alguém tão verdadeira e interessante. Na última página, estava escrito que depois do divórcio, restou uma solidão que não passava. Isso fez ele lembrar a própria infância. Também foi criado por uma mãe solteira. Ele ligou para o número do caderno, pegou o endereço e logo encontrou a mulher na praia. Ia devolver o caderno, mas ouviu ela chorando ao telefone com a irmã. O ex se casaria com outra mulher e o filho queria que os pais reatassem. Ela não tinha coragem de contar isso aos 2 meninos.
O bilionário ficou ouvindo por um tempo e se comoveu. Quando a ligação terminou, ele se aproximou e entregou um lenço. Ela se surpreendeu, mas não conteve as lágrimas. Como ele já tinha ajudado outras vezes, ela tinha simpatia por aquele desconhecido. Sentaram à beira do mar e conversaram. Ela contou os momentos difíceis, e ele disse palavras de incentivo. Se fosse para o sentimento avançar, ainda parecia faltar alguma coisa. À noite, o bilionário a levou para casa. Eles se despediram na porta. Ele quis dizer algo, mas não conseguiu, e isso deixou ela um pouco frustrada. Depois, por indicação de amigos, ela conseguiu um trabalho. Ela não sabia que o dono da empresa era o bilionário que gostava dela em segredo. O serviço era simples: ser assistente de uma chefe, basicamente levar café e água. Como tinha prometido passar um dia de folga com os filhos, ela pediu licença à chefe. A mulher era bonita, mas ninguém imaginava que, no amor, perderia para aquela mãe solteira. Bem cedo, ela saiu com os 2 meninos. O caçula disse que seria bom se o pai pudesse ir junto. Ela, sem jeito, apenas respondeu por cima. A paisagem era linda, toda coberta de neve. Ela desceu do carro sem notar que, atrás, o bilionário também tinha chegado, acompanhado da sobrinha. Ao entrar no hotel, os meninos brincando, esbarraram e derrubaram a menina. O homem correu para ver como ela estava. A mãe chegou logo em seguida. O bilionário reconheceu a mulher na hora, com um olhar surpreso e esperançoso. Quando ela viu o rosto dele, também ficou muito surpresa. Era muita coincidência. Eles se cumprimentaram. Ela apresentou os filhos e elogiou a sobrinha do bilionário, dizendo que era uma menina muito bonita. Esse encontro aproximou as crianças. Ao saber que o menino tocava violão, acharam um gosto em comum. A menina, ao ouvir que eram gêmeos, estranhou por não se parecerem. Juntaram-se e foram brincar de guerra de neve na floresta. Quando cansaram, comeram alguma coisa. Depois, ainda foram andar a cavalo na neve. À noite, na hora de voltar aos quartos, se abraçaram com carinho. De volta, a mãe contou aos filhos o que tinha evitado dizer. O pai se casaria com outra pessoa. O menino não aceitou. Disse que o pai não queria mais a mãe e que a culpa devia ser dela. O mundo dos adultos é complicado e a criança não entende, mas aquelas palavras feriram o coração da mãe. Ela ficou sozinha no saguão, sentada no sofá, chorando. O bilionário viu a cena. Quando ela percebeu, disse sem jeito que sempre que encontrava ele estava chorando ou com algum problema. Ele entendeu que ela passava por mais uma dificuldade e sentou ao lado, naturalmente. Ela contou, o ex ia se casar. O filho achava que ela não tinha sido boa o bastante e durante todo o casamento, ela tinha tentado fazer tudo certo, mas o resultado foi ruim. Ela disse que não ligava para a traição do ex, mas que ouvir a culpa vinda do filho partia o coração. Vendo ela cada vez mais abalada, ele ficou meio sem saber o que fazer. Depois de um gole de água, ele a abraçou com força. Ele realmente entendia a dor daquela mãe. Em seguida, falou mais palavras de incentivo, que acertaram em cheio o coração dela. A gentileza, o cuidado e o olhar firme e sincero dele deixaram a mulher encantada naquele momento, a ponto de a mãe solteira, sem conseguir se controlar, dar um beijo nele. Se gostou, curte e comenta para a parte 2.